Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui mais uma quinta-feira, mais um pouquinho de leitura e de considerações daquilo que o livro de Provérbios tem para nós. Então, como não poderia ser diferente, eu convido você para a gente mergulhar mais um pouquinho no livro de Provérbios, ali no capítulo 24, mas hoje nos versos de 26 a 30, fazendo uma leitura e uma reflexão e até com o título desse vídeo, né? Que escudo é o Senhor para os que nele confiam, porque o Senhor ele tem muitos papéis e ele tem muitas atribuições, ele tem muitos atributos, mas um dos quais a gente pode se amparar é que tudo aquilo que é feito para nós, contra nós ou por nós está sendo visto, medido, pesado e julgado pelo Senhor. E no caso de ser algum ato, né, que cause prejuízo, não precisamos nós justificarmos ou ainda nos vingarmos ou ainda retribuirmos. Aquele que crê no Senhor, ele busca a sua retribuição no Senhor. Como? Confiando, né? Confiando e buscando o Senhor e apresentando a situação diante do Senhor. Todo aquele que crê e confia no Senhor, ele não pode ter a característica de ser vingativo, porque nós que cremos e conhecemos a Bíblia, nós sabemos que a vingança, ela mora nas mãos do Senhor, assim também como a justiça. Então, como a visão do homem ela é muito parcial e muitas vezes o que é prejuízo, né, que parece que precisa de uma retribuição ou de algum tipo de vingança, pode ser apenas uma consequência dos nossos atos, nós assim também compreendemos que nós não somos detentores de todo o conhecimento e sabedoria para julgar todas as coisas e que os nossos sentimentos nos cegam muitas vezes, tiram o melhor de nós e da nossa sabedoria, do nosso entendimento e até de uma boa tomada de decisão. E é por esse e por muitos outros motivos, como confiar e saber que o Senhor é Deus, que nós confiamos toda a nossa vida, toda a nossa história, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós sofremos e tudo aquilo que nós suportamos diante do Senhor. E dele, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, nós recebemos retorno, resposta, socorro e alimento. E aí, por causa disso, eu deixo aqui, né? Eu faço essas leituras, essas considerações de cada pérola de sabedoria que existe no livro de Provérbios, porque cada uma dessas instruções revelam a natureza justa, perfeita e santa do Senhor, nos ensinando a trilhar o bom caminho e em cada um desses versos a confiar e aprender mais sobre ele. Então, sem mais demoras, livro de Provérbios, capítulo 24, versos 26 a 30. E o verso 26, ele traz pra gente uma imagem, uma metáfora, uma demonstração do que algo que é muito comum para nós ainda hoje significa para o Senhor de tão grande importância. No verso 26 fala: beija com os lábios o que responde com palavras retas. Porque uma boa resposta, uma resposta oportuna, uma resposta direta, certa, viva, verdadeira, ela é tão boa nessa metáfora, nesse exemplo, como um beijo, por exemplo, né? É como se aquele que bem responde a algo que alguém precisa ou algo que alguém perguntou, realiza algo tão gratificante quando um amigo que beija o seu amigo, né? O beijo, ele tem essa conotação quando nós temos crianças, quando nós somos crianças, quando nós temos algum machucado, algum tipo de ferida, as nossas mães fazem, né? Esse gesto de que beijando vai sarar. Esse beijo, não é que o beijo ele tem poderes curativos, mas é um gesto de carinho, é um gesto de reconhecer aquela dor que foi causada e é um gesto também de resposta, de empatia, de que a criança ou a pessoa não está passando por aquilo sozinha, que foi visto e ela foi reconhecida a dor dela. Assim também, né, a gente pode trazer essa compreensão, essa reflexão, né? O beijo, assim como uma boa palavra, uma palavra reta, uma palavra perfeita para a situação, ela pode remover a incerteza, ela pode remover a pessoa de um caminho de erro, ela pode remover da pessoa, esclarecer para a pessoa um vício, uma raiz de amargura, algum motivo de que ela estava ali perplexa, né? Quantas forem boas as nossas palavras, assim serão elas como beijos para as pessoas, um bom carinho, um bom cuidado, um bom alento, né? E um bom resgate, porque às vezes tira a pessoa de uma direção errada para uma direção certa.
No verso 27 fala assim: prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. No livro de 1 Reis, no capítulo 5, nos versos 17 e 18, fala assim: e mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas e pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão e os edificadores de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. E no livro de Lucas, capítulo 14, verso 28, fala: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem com que acabar? E é uma reflexão sobre o planejar. Veja, todo aquele que crê no Senhor e conhece a sua palavra não faz nada aleatoriamente, não faz nada de rompante e não faz nada, não começa nada com se der, vamos ver até onde vai. Não. É uma característica que nós enxergamos em toda a palavra de Deus, de que o planejar é necessário. Todas as obras que o Senhor inspira, todas as construções, tudo que o Senhor inspira, ele tem todo um método, né? Tem todo um detalhe, tem toda uma lista, uma programação e um planejamento. É o Senhor nos ensinando que nós assim precisamos ser também planejadores organizados, né? Que nós planejemos tudo o que é necessário para concretizar aquilo que nós precisamos nessa terra. E planejamento é importante tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual, inclusive, né? Por exemplo, a preparação que esse verso de Lucas capítulo 14, verso 28 fala, é uma reflexão que a gente pode trazer tanto para a nossa preparação, para o nosso planejamento mental como material, né? Essa prudência na contagem do custo, né, para saber se aquilo que foi começado vai poder ser finalizado, existe o necessário, né, a responsabilidade na seleção de todos os materiais que serão envolvidos, né. Quando isso é entendido, esse provérbio que foi talvez um pouco obscurecido, né, por supor que significava que primeiro faz o teu campo e depois constrói a tua casa, ou primeiro faz a provisão da tua família para depois formar uma família, na verdade é claro e convincente, porque ele se inclina às aplicações que são morais e espirituais de planejar organizadamente, né? Mapear, compreender e estudar aquilo que vai ser feito. A ponderação é uma palavra que talvez nessa reflexão eu possa deixar aqui ao seu coração, né? Os que servem ao Senhor, eles não fazem nada impulsivamente. Eles apresentam os seus planos ao Senhor e planejam, porque o Senhor ele se agrada do nosso planejamento. Mas primeiro nós apresentamos ao Senhor as nossas ideias e nós planejamos e estudamos a execução. De nenhuma forma isso suprime a nossa confiança no Senhor. Porque mesmo nós planejando, nós não conseguimos realizar nada se o Senhor não for conosco. Mas com toda a ordem e sorte de planejamento entregue nas mãos do Senhor em oração, Ele direciona para o bom andar. Ele direciona e demonstra aquilo que funciona e o que não funciona. É uma confiança prática, né? O verso 28 fala ainda: não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Efésios capítulo 4, verso 25 fala ainda: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Novamente uma lembrança do livro de Provérbios de que nós não devemos ser testemunhas dos que são próximos, né? Sem uma causa, sem um motivo específico, levantar um falso testemunho, seja por qual motivo for, por um motivo de conveniência, por um motivo de vantagem, não devemos jamais, é desagrado do Senhor que nós façamos essas coisas, né? Agir levianamente é impensável e é essa exortação para que nós não façamos esses atos, porque esses atos não são dignos daqueles que conhecem a verdade. E se levantando como falsos para testemunhar contra os nossos próximos, contra os nossos conhecidos, contra os nossos familiares, contra todo aquele que precisa de nós e de um testemunho verdadeiro, nós assim nos levantamos falsamente, acusando, assim como o acusador, como o inimigo realiza, né? Não façamos nem prejuízo por falsas acusações e também nem por elogios que sejam falsos. A Bíblia nos convida que nossa palavra ela seja genuína e verdadeira, ou sim
ou não. A palavra de Deus não tem o talvez, não tem área cinzenta. Verso 29 fala ainda: não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Quando a gente está com raiva, a gente fala coisas nesse sentido, né? Provérbios capítulo 20, verso 22 fala: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Mateus capítulo 5, verso 39 e verso 44, separados, falam assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. E Romanos, capítulo 12, versos 17 e 19. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Talvez de uma forma não tão literal, no livro de Mateus capítulo 5, verso 39, de alguém que te agrediu, você oferecer a outra, mas a reflexão que eu trago não tão literal, né? Não estamos falando de violências físicas exatamente aqui, mas eu gostaria de deixar a seguinte reflexão: o convite do Evangelho é, primeiramente, para que nós tenhamos a compreensão de quem nós somos no Evangelho, né? Uma coisa que fica muito clara e perceptível, tanto no testemunho de vida de Jesus, como nos testemunhos de todos os outros apóstolos e pessoas que estão escritas na Bíblia, inclusive quando o próprio Senhor, né, está escrito e registrado que ele declara as coisas, é uma coisa que essas semanas, inclusive, eu tenho ouvido, que o Senhor, ele não é regido e ele não segue e ele não tem sentimentos. Ele é um Deus de justiça. Então veja, no momento que alguém ou algo se levanta contra nós, faz algum tipo de agressão, algum tipo de prejuízo, ou toma algum tipo de vantagem contra nós, é importante que nós mantenhamos em mente exatamente isso, que o nosso campo, daquele que crê e confia em Jesus, é o campo da justiça. Então nós não fazemos esse tipo de retribuição, nós não respondemos à ira pagando o mal com o mal, porque nós compreendemos assim que o Senhor, nas mãos do Senhor está a justiça. Entendendo esse primeiro ponto. O segundo ponto é que existem algumas coisas que acontecerão conosco mesmo nós sendo crentes no Senhor. Por quê? Porque isso não cria uma capa de perfeição para que a gente não sofra nenhum tipo de prejuízo. Ao contrário, inclusive muitos dos prejuízos ou das afrontas, ou das dificuldades, das adversidades que nós passamos, nos tornam melhores, nos tornam mais crentes, nos tornam mais seguros, nos tornam mais fortes e resistentes e mais experientes. Então veja, tudo aquilo que nós sofremos, fazemos e realizamos, na verdade faz parte da nossa vida aqui nesta terra, faz parte do nosso trabalho no Evangelho e faz parte do nosso aprendizado, porque nós, como nós nos convertemos, nós não conseguimos morar na eternidade com o Senhor Jesus, nós precisamos aprender durante essa vida a nos tornar cidadãos dos céus. É como se o Senhor nos ensinasse o padrão de vida dos céus e mostrasse pra gente, através do seu próprio testemunho na Terra, que é possível você aprender e crescer para se tornar aquele que tem tudo o que é necessário: o entendimento, a sabedoria, a resiliência, a mansidão, a humildade, né? A fraternidade, o amor, para ser como Ele e estar com Ele na eternidade. Então, ainda que alguém se levante em prejuízo, né? Ainda que você seja prejudicado, o convite do Evangelho é não se vingar da mesma maneira que estão fazendo com você. Esse é o primeiro ato de não fazer aquilo que se quer fazer, de sacrifício, mas realizar aquilo que o Senhor declara e detalha como verdade, como um padrão de comportamento. Então, não façamos aos outros da mesma forma que fizeram a nós, mas sim exercitemos a justiça do Cristo, exercitemos a confiança em Jesus Cristo, levemos, lógico que a gente fica bravo, a gente fica aborrecido, a gente fica entristecido, muitas vezes até irado, mas levemos ao Senhor as nossas situações e confiemos que, se necessário, a retribuição, ela virá dos céus.
e não por nós, e não nos alegremos, nós vimos no vídeo passado, não nos alegremos das consequências sofridas, mas enxerguemos de que as pessoas que são participantes dessas circunstâncias, não são os nossos inimigos, elas são quem elas são, assim como também nós éramos antes de conhecer ao Senhor Jesus. Guiados hoje nós somos pelo Espírito Santo, por isso nós buscamos seguir os princípios do Senhor Jesus. E o verso 30 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E aí o verso acaba. E o preguiçoso, né, e o falto de entendimento, por si só um preguiçoso ele não teria o campo, mas uma reflexão que eu trago é: se um preguiçoso ou um falto de entendimento, ou aquele que não busca nem a sabedoria, nem um primor de execução nas coisas, porque assim, um campo e uma vinha são coisas que na agricultura exigem um cuidado e um cuidado diário e uma atenção, porque são produtos, né? São coisas que dependem ali de um manejo diário para crescerem, serem fortalecidas, protegidas contra pragas e tudo mais. Mas se a gente tem essas pessoas com essas características, o preguiçoso e o falta de entendimento, então os seus campos atestarão por si mesmos. E aí qual é a reflexão que eu deixo nessa noite, né? O trecho que está lá na verdade em Moralha, que Gregório o Grande, ele fala esse mesmo verso, mas de uma outra forma. Passar pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem desprovido de entendimento é observar a vida de qualquer pessoa descuidada e avaliar as suas ações. O nosso campo e a nossa vinha é o que atesta as nossas ações, os valores que nós carregamos, né? Atesta o nosso testemunho daquilo que nós cremos, confiamos e nos empenhamos a executar. Então, essas são as reflexões que eu gostaria de deixar aqui nessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se o Senhor permitir, estaremos juntos na próxima quinta-feira com mais um pouquinho do livro de Provérbios, terminando, se eu não me engano, o capítulo 24. Né? Muito obrigada mais uma vez pela tua companhia até aqui, que Deus te abençoe.